E aí, galera, beleza? Tudo bem? Bom, galera, a gente vai dar prosseguimento aqui, portanto, às nossas aulas, né? Na verdade, ao complemento de aulas que nós temos aí por conta da prova da P2. Então, a gente vai fazer um breve resumo, né? Nós já temos um vídeo que foi feito sobre Brasil, o primeiro reinado, o período regencial e também o segundo reinado. E agora um conteúdo um pouco mais curtinho, mas mesmo assim um conteúdo um pouco mais teórico, um conteúdo um pouco mais filosófico, né? Que conteúdo é esse, né? A gente viu que ao mesmo tempo que no Brasil, no século XIX, ocorrem todos aqueles fatos, todas aquelas mudanças, na Europa, ao mesmo tempo, também estão ocorrendo mudanças, né? Na verdade, essas mudanças já começaram um tempinho atrás, como nós já vimos, vocês e eu já vimos, né? Lá atrás com a Revolução Industrial e com a Revolução Francesa. Esses dois fatores aí do século XVIII, eles inauguram o que a gente chama de liberalismo, né? Que é aquele modelo de pensamento que preza, né? Que valoriza as liberdades individuais, tanto no campo da política, né? Então as minhas liberdades de poder pensar, de poder me expressar da forma como eu bem entender, a minha liberdade religiosa, a minha liberdade política de poder opinar sobre aquilo que eu penso do sistema político. Então tudo isso caracteriza o que nós chamamos de liberalismo político, tá ok? Por outro lado, nós também temos uma outra vertente chamada de liberalismo econômico, que também podemos chamá-lo aí de capitalismo, né? Um sistema econômico baseado na venda, na produção e venda, cujo objetivo é lucrar. E da mesma forma como o liberalismo político, o liberalismo econômico, ele também vai valorizar aspectos individuais. Então, portanto, ele vai valorizar a mão de obra livre, né? Então, o trabalho livre. Não faz sentido defender um trabalho escravo, porque o trabalhador escravo ele gera riqueza, né? Mas ele não tem salário, então ele não participa do consumo. Então, o que adianta você produzir se grande parte da população, se for de escrava, não vai poder comprar? Né? Então, um aspecto importante do liberalismo econômico é a valorização do trabalho livre. Né? Bom, outro elemento muito importante também no liberalismo é a questão da propriedade privada, né? A propriedade privada dos meios de produção, ou seja, aquilo que é utilizado para se produzir, né? E, consequentemente, com a produção e o trabalho geram a riqueza. Para os pensadores do liberalismo econômico, em contraposição ao modelo antigo, chamado de mercantilismo, cuja propriedade pertencia ao rei, né? Então vamos pensar, o Brasil todo naquele período, né? Ele era uma extensão de Portugal, era uma colônia, né? Enquanto colônia, ele pertencia ao rei de Portugal. E qual era o objetivo do Brasil? Gerar riquezas para Portugal. Então o Brasil era um imenso meio de produção para Portugal, tá ok? No liberalismo econômico defende-se, portanto, a ideia de que essas propriedades, sejam elas colônias ou sejam elas fábricas, sejam propriedades grandes, propriedades pequenas, as propriedades, portanto, dos meios de produção, devem ser, na verdade, individuais. Por quê? Porque se os indivíduos, né, as pessoas, tiverem a autonomia, tiverem a liberdade de poderem administrar as suas próprias propriedades, a sua própria produção, a economia vai ficar mais livre. E a economia, estando mais livre, segundo os liberais econômicos, ela gera lucros maiores. Então eles também defendem a propriedade privada, tá ok? Um outro elemento importante do liberalismo econômico, que também se contrapõe ao mercantilismo, é o que se chama de liberalismo, aliás, desculpa, é o que vai ser chamado, né, de livre mercado. Vejam bem, vamos usar o exemplo do Brasil de novo, que nós já estamos familiarizados com ele. No Brasil, até 1808, o que vigorava era a ideia do pacto colonial, né? Então, aquela ideia de que o Brasil só poderia comercializar com Portugal e Portugal, né, tirava tudo do Brasil. Então, o Brasil estava preso a esse pacto colonial, não existia um mercado livre.
Também para os liberais, essa prisão econômica, esse protecionismo econômico, esse monopólio econômico era ruim para a economia, uma vez que a economia estando presa, o mercado estando preso, ela não poderia procurar tanto novos produtos como também outros tipos de preço, outros valores, preços maiores no caso de quando se quer vender e preços menores quando se quer comprar. Então, um terceiro aspecto. Outra visão interessante, essa talvez seja um pouco mais difícil de compreender, é a ideia de mão invisível, ou lei de oferta e procura. O que seria isso? Para os liberais, a economia ela funciona de forma automática, ela funciona de forma autônoma. Então não precisa de nenhum agente interferindo na economia, como por exemplo o Estado. O Estado não precisa interferir na economia, como por exemplo, mais uma vez, o Estado português fazia, né? Na medida em que ele determinava o que poderia e o que não poderia ser produzido no Brasil, né? Que determinava o plantio de cana, que determinava a proibição da criação de gado. Então, quer dizer, existia uma intervenção do Estado na economia. E isso era ruim, né? Isso é ruim, porque isso limita a característica do mercado de agir de forma autônoma. Como que o Estado age de forma autônoma? Bom, segundo esses pensadores, a oferta, ou seja, a quantidade de um produto disponível e a procura, né, a quantidade de pessoas que querem esse produto eventualmente, esses dois pesos, eles são capazes de determinar o preço de um produto, ou seja, se há muita oferta, os preços tendem a cair. Se há muita procura, os preços tendem a aumentar, tá? Então esses dois pesos, né, dependendo aí do nível de intensidade de cada um, são capazes de regular os preços da mercadoria. Então, como não existe ninguém tabelando esses preços, ninguém determinando esses preços, se diz que há uma mão invisível que controla, mas na verdade essa mão é a oferta e a procura. Tá ok? Bom, então esses são os valores principais do liberalismo econômico, né? O Adam Smith, que é o principal pensador desse modelo econômico, ele percebe então, né, de imediato que não é a propriedade que gera riqueza, mas o que gera riqueza é o trabalho, né? Por isso essa valorização do trabalho. Existem outros aspectos muito importantes da teoria, mas para nós o interessante é até aqui, tá ok? Bom, no decorrer do século XIX, então nós falamos que o liberalismo econômico ele se consolida enquanto modelo político e modelo econômico, ou seja, ele se torna o principal modelo econômico das potências na Europa e também nos Estados Unidos, né? E como consequência disso há um efeito negativo, né? Um aumento gradativo da desigualdade social, da pobreza, né? Péssimas condições de trabalho, principalmente na Inglaterra, e todas essas mazelas sociais criadas aí nesse momento pelo liberalismo vão fazer com que alguns pensadores comecem a pensar um outro tipo de modelo econômico, uma outra forma de organização econômica que preze não pelo lucro, mas preze por uma igualdade social. E é nesse contexto que vai surgir, por exemplo, o socialismo, né? O socialismo ele surge de dois tipos, de duas formas. Surge o socialismo, primeiramente, que vai ser chamado de socialismo utópico, que é o socialismo que diz que é possível reformar o capitalismo, transformar o capitalismo em um modelo econômico mais justo e, consequentemente, melhorar a sociedade. Como isso? Através do momento em que a burguesia, né, a dona dos meios de produção, perceber como a gente pode dizer, a desigualdade que ela mesma é responsável, uma vez que ela explora a mão de obra, e a partir dessa percepção ela mudaria de posição, ela mudaria de atitude e passaria a agir no sentido de melhorar as condições de vida do seu trabalhador, pagando um salário melhor, construindo infraestrutura para que ele e seus filhos pudessem desenvolver de forma se desenvolverem, então estudos, bibliotecas, então seria a responsabilidade dos proprietários
né, um certo estímulo à melhoria de condição de vida desses trabalhadores. Bom, né, o Karl Marx, que é o grande pensador do socialismo aqui para a gente hoje, né, existem outros, mas o Marx acaba sendo o principal para a gente, ele vai olhar para essa proposta do socialismo utópico e vai dizer assim, gente, essas pessoas aí estão viajando, isso é impossível, o socialismo não vai se tornar um modelo, o capitalismo não vai se tornar um modelo mais justo, né? Porque é da própria natureza do capitalismo ser desigual. Então Marx vai e realiza um grande estudo, um enorme estudo, por isso que o socialismo dele fica conhecido como científico, onde ele identifica algumas características do liberalismo e, consequentemente, ele propõe algumas mudanças. Né? A primeira característica que o Marx identifica é a luta de classes. Né? O Marx vai identificar que no decorrer de toda a história haviam sempre dois grupos que mudavam de nomes, né? Lá na Grécia, em Roma eram os patrícios e os plebeus, na Idade Média era o senhor e o servo, quer dizer, os nomes mudavam, mas o conceito por detrás deles era o mesmo, era sempre o explorador, o dono dos meios de produção, e o explorado, aquele que trabalhava. Então, esse conflito, ele sempre existiu na sociedade, né? Ele sempre houve, só que em alguns momentos ele se tornava mais intenso. Quando ele se tornava mais intenso, só havia duas possibilidades para o Marx. Desculpa. Só haviam duas possibilidades. Ou a sociedade dentro desse conflito se destruía, o conflito era tão intenso que a sociedade se destruía, ou eram feitas melhorias nessas sociedades no sentido de atingir uma igualdade, né, de melhorar um pouco as condições, e esse conflito momentaneamente ele desinchava, né, ele diminuía e depois ele voltava a inchar de novo. Então era assim. Quando chega no século XIX, o Marx percebe então isso e diz assim: então a gente tem que fazer alguma coisa para mudar, né? Só que tem um problema. Grande parte das pessoas, dos operários, o Marx vai dizer que eles são alienados, que eles estão desconectados da realidade, que eles não percebem que a realidade, na verdade, é uma realidade de exploração. Eles são tão pobres e tem tanta falta de educação que para eles ter um trabalho já é alguma coisa, é melhor do que morrer de fome. E eles não percebem que esse trabalho também é uma forma de exploração, também é errado. Não é errado apenas não ter trabalho, mas ser explorado também é errado. Né? E instituições como os jornais, a igreja, né? Os políticos, as escolas, ou seja, todas as instituições que para o Marx, né, agem no interesse dessa elite dominante, a burguesia, acabam enganando esse operário. Por isso que ele vai dizer que eles são alienados, né? Lembrando que alienado é o termo que nós usamos para dizer de uma pessoa que está fora da realidade, que não entende a realidade como ela é. Então, para resolver esse problema, o Marx vai dizer o seguinte: olha, o que é preciso ter é consciência de classe. O indivíduo ele precisa saber aonde ele está na economia, qual é a posição que ele ocupa na economia, qual é a sua classe, né? Lembrando que classe é o papel, né? É estabelecida pelo papel que o indivíduo ocupa dentro da economia. Então, os indivíduos que não são donos dos meios de produção são os explorados, os indivíduos que são donos dos meios de produção são os exploradores, e os exploradores estão no topo da pirâmide, os explorados estão lá embaixo. Né? Então, essa é a visão do Marx. Bom, o Marx então vai dizer assim, olha, depois que o indivíduo tem a consciência de classe, que ele percebe essa exploração, qual é o caminho? O caminho é fazer uma revolução, né? Então, é tomar o poder do Estado burguês, como Marx diz, tomar esse poder e substituir esse Estado por uma outra forma, né? Essa forma é o comunismo. Mas para se chegar ao comunismo existem etapas. Então, primeiro faz a revolução, toma o Estado, monta-se um Estado operário, então chamado de socialismo. Nesse momento, esse Estado operário ele tem dois objetivos. Ele tem, primeiramente, o objetivo de redistribuir a propriedade privada, transformando essa propriedade numa propriedade
coletiva, então ela passa para o controle do Estado, para o Estado repassar para a sociedade, como propriedade coletiva. O segundo elemento é reformular as leis, que são leis que não atendem aos interesses dos operários, fazendo leis que atendam os interesses da população, né? Quando o Estado consegue realizar essas duas tarefas, não existe mais necessidade de existência do Estado. E aí o que acontece? O Estado se dissolve, o Estado deixa de existir e começa a última fase, a fase do comunismo, onde não há Estado, tá? Onde as pessoas vivem em comunidades e essas comunidades elas se autorregulam, elas se auto-administram, tá ok? Gente, é óbvio que o que eu falei aqui do Marx é uma teoria muito deslocada da realidade nesse momento, principalmente no sentido do que ela propõe, né? A identificação que ela faz dos problemas do liberalismo econômico são verificáveis na realidade, né? Nós podemos observá-los, mas a proposta do Marx de superação desses problemas, ela esbarra em uma série de problemas, tanto é que nós vimos que vocês verão, na verdade, né, no ano que vem, no nono ano, né, com a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, que elas não deram certo, né? Então existe uma distância entre a teoria do Marx e a prática das ideias do Marx, tá? A gente tem que ficar atento com isso. Nem toda teoria ela consegue ser devidamente aplicada na realidade, tá ok? O liberalismo também, né? Nós não podemos pensar que é da base, do cerne do liberalismo, essa desigualdade, né? A gente não pode pensar, nossa, os liberais são todos uns homens maus que pensam em explorar o outro. Não, né? A realidade acaba tornando o pensamento liberal mais desigual do que ele se propõe a ser na teoria, tá ok? Bom, então esses são os dois modelos teóricos que caem na prova. O último elemento importante que nós vimos da prova é o Congresso de Viena. E o Congresso de Viena é algo rapidinho, né? O Congresso de Viena é o seguinte: depois da Revolução Francesa e depois do governo de Napoleão, quando Napoleão é finalmente derrotado em 1814, a Europa está uma bagunça, né? E as famílias reais da Europa decidem então se encontrarem em Viena, na Áustria, e restaurarem o absolutismo, apagarem as mudanças iniciadas pela Revolução Francesa e pelo governo de Napoleão. Então é uma reunião conservadora, porque ela quer retomar o mundo como ele era antes da Revolução Francesa, ou seja, o mundo do antigo regime, o mundo do absolutismo. E o Congresso de Viena, portanto, ele terá três princípios. O primeiro é o princípio de legitimidade. O que ele quer dizer com isso? Que só é legítimo, só vai ter validade os governos que obedecerem, ou seja, que reconstituírem a ordem que era antes da Revolução Francesa. Então devem estar no poder os governantes ou os governos que estavam no poder antes da Revolução Francesa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? O segundo ponto é o ponto muito interessante, né? É um ponto bacana, que ele vai dizer o seguinte: olha, tá, tudo bem, a gente tem que restaurar, né, a legitimidade dos poderes, mas como que nós vamos fazer isso? E os reis que morreram, né? Então a solução para esse ponto era reconduzir os sucessores reais daqueles reis que haviam morrido durante o processo da Revolução Francesa, como é o caso da França, né? O rei francês é decapitado, então quer dizer, não tem como restaurar ele ao poder, né? Ele foi decapitado, então não tem como. Então, para restaurar, né, essa ordem na França, era necessário então transmitir o poder para um sucessor, mas esse sucessor ele tem que ser da mesma família real que estava no poder antes da Revolução Francesa. Então, esse é o segundo princípio. O terceiro princípio é o princípio do equilíbrio, né? Para não ocorrer novas guerras na Europa, e as guerras são geralmente causadas por motivos territoriais, convém fazer uma distribuição de alguns lugares, de alguns reinos, para reinos mais fracos, fazendo com que eles se tornem mais poderosos e que com isso eles não tenham a necessidade de entrar em guerras, para que todos os reinos tenham um equilíbrio de poder, o que evite guerras, tá ok? Isso é basicamente o Congresso de Viena. Ele dá certo? Momentaneamente sim. Depois nós vimos que algumas revoluções
vão ocorrer contestando as ordens do Congresso de Viena. É o caso de 1820, é o caso depois de 1830 e é o caso depois de 1848 com a Primavera dos Povos, tá ok? Bom, galera, isso é basicamente, né, o que é necessário saber para a nossa provinha, tá ok? Eu espero que vocês gostem do vídeo, estudem lá e arrebentem na prova. Um forte abraço e boas férias! Até mais!